bom dia. Vamos começar essa aula na qual a gente vai falar sobre probabilidade nessa edição de 2021 do PAPMEM, mês de janeiro, no modo totalmente remoto. O que eu preparei para essa aula foi uma apresentação do conteúdo, na primeira parte do conteúdo, do capítulo de probabilidade do livro aberto, cuja equipe de elaboração foi composta pelos professores Ney Rocha e eu, somos colegas do Instituto de Matemática da UFRJ, o professor Alexandre Silva, da Unirio, e a professora Vanessa Matos Leal, das Secretarias de Educação de Mesquita e Angra dos Reis. Os conteúdos que vão ser abordados nessa aula envolvem uma discussão sobre interpretações da probabilidade, a apresentação de uma definição matemática de probabilidade e algumas propriedades decorrentes dessa definição que vão ser trabalhadas na resolução de alguns problemas. A base de tudo, né? Na probabilidade são os experimentos ou fenômenos não determinísticos, que a gente vai chamar de experimentos aleatórios. São aqueles experimentos, processos, fenômenos que a gente vai observar, cujo resultado só poderá ser conhecido com certeza após a realização desse fenômeno, ou seja, não existe uma lei matemática que determine qual vai ser o resultado a ser observado. Na física macroscópica, em contraposição aos experimentos aleatórios, a gente tem vários exemplos de experimentos determinísticos, porque existem leis matemáticas que, mesmo antes de observar o fenômeno, determinam qual vai ser o resultado. Vamos ver aqui alguns exemplos de experimentos aleatórios não determinísticos. Então, eu quero observar o número de curtidas que você irá receber no período de 24 horas após a sua postagem em uma rede social. Claro, após 24 horas esse número vai ser conhecido, mas eu quero conhecer no momento da postagem. Você postou na rede, eu quero saber qual vai ser o número de curtidas agora, daqui a um dia. Não existe uma fórmula matemática que determine esse número. No entanto, com base na informação, no comportamento, no conhecimento das redes, a gente pode talvez ser capaz de explicar de alguma forma o comportamento desse número, tá certo? Vai envolver o que a gente vai chamar de um modelo matemático não determinístico, que são os modelos probabilísticos, que são voltados para explicar justamente os resultados de fenômenos aleatórios. O valor cobrado em reais da conta de luz da sua residência no mês de janeiro do ano que vem. Também não existe uma fórmula matemática que determine hoje qual vai ser esse valor. Agora eu posso tentar propor uma modelagem e fazer uma estimativa, uma previsão, mas isso vai envolver um modelo não determinístico, modelo matemático não determinístico para explicar. E mesmo assim eu só vou conhecer esse resultado depois de observar, depois que a leitura for feita e a conta, não só a leitura, a conta também for calculada, porque o kilowatt pode sofrer reajustes, a gente pode ter bandeiras de várias cores, enfim. E da mesma ideia, o tempo contado a partir de hoje que a lâmpada do seu quarto vai levar para queimar. Também não tem essa fórmula matemática que determine hoje quanto tempo essa lâmpada ainda vai durar. E outro exemplo, né, que é uma coisa que todos nós nos perguntamos, né, o número de dias contados a partir de hoje em que poderemos voltar a ter aulas presenciais sem restrições. Claro que depois que isso acontecer, vai ser uma quantidade conhecida, mas hoje a gente não é capaz de afirmar certamente quais vão ser essas observações comentadas aqui. Antecipadamente não, eu preciso esperar o tempo passar para observar. Mas eu hoje gostaria de poder explicar de alguma forma essas quantidades. Em contraposição, a gente tem os modelos determinísticos, que eu não preciso realizar o experimento para saber qual o resultado. Então aqui vocês vão ver, são exemplos da física que envolvem leis matemáticas que eu não preciso realizar a experiência para saber qual vai ser o tempo de queda de um objeto que é lançado em queda livre, se eu conheço a altura e a aceleração da gravidade, a altura da qual ele é lançado e a aceleração da gravidade. Claro, aqui nesse problema desprezando a resistência do ar.
Também, se eu tenho um móvel em movimento retilíneo, uniforme, e eu conheço a velocidade e o tempo transcorrido, eu sou capaz de calcular a distância percorrida mesmo antes desse tempo passar, usando as fórmulas, as leis da física, né? A primeira lei de Newton, ela estabelece a força conhecendo a massa e a aceleração. Ou seja, são modelos em que existe uma fórmula matemática que vai prever essa observação, vai determinar essa observação mesmo antes de eu observar o fenômeno. Então, os modelos probabilísticos, eles são modelos matemáticos não determinísticos que procuram explicar essas quantidades que só serão conhecidas após a observação do fenômeno. Falando de uma maneira bem simples, o modelo probabilístico ele contém pelo menos a coleção de todos os resultados possíveis, né? Existe mais de um resultado possível, e as probabilidades, né? Ele deve conter também as probabilidades associadas a esses resultados possíveis, a essa coleção de resultados possíveis, falando de uma maneira bem simples. Um pouco de história, então a gente pode dizer que a probabilidade ela é bem antiga. Essa noção de acaso, ocorrência de fenômenos aleatórios, elas foram percebidas pela humanidade há muito tempo. E existem registros de objetos feitos de ossos, com formas de dados, muito semelhantes aos dados que nós usamos hoje, que datam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Na verdade, a crença de que deuses eram os regentes dos fenômenos aleatórios acarretou um atraso na matematização do acaso, né? Foi somente nos séculos XVI e XVII que alguns matemáticos, só para citar alguns, como Cardano, Tartaglia, Pascal e Fermat, conseguiram dar uma explicação mais consistente ao conceito de acaso na matemática, a partir primordialmente do estudo de jogos de azar e da sua estreita conexão com a análise combinatória. Na verdade, a gente pode dizer que a ideia fundamental por trás da matematização do caso reside essencialmente na estatística, quando esta reconhece, pela sua própria natureza, que fenômenos aleatórios, embora sem explicação determinística, tendem a demonstrar uma certa taxa regular de ocorrência, conforme vão sendo realizados experimentos similares ao longo do tempo. Então, a busca de um modelo que explique tais regularidades de ocorrência do fenômeno em estudo é a ideia central da teoria das probabilidades e a sua utilidade hoje em vários campos científicos. Demonstra como a teoria está mais perto da estatística do que da abordagem feita por meio do diálogo com a análise combinatória durante os séculos das luzes. Somente na primeira metade do século XX é que a teoria das probabilidades adquire uma base axiomática rigorosa por meio de uma construção teórica estabelecida pelo matemático russo Kolmogorov. Bom, a primeira atividade no capítulo envolve uma classificação são situações para classificar se é aleatório, determinístico, e a gente já viu alguns exemplos no início da aula. A segunda atividade é uma atividade que a gente chamou de interpretando medida de incerteza, que é para saber exatamente, dada uma probabilidade, interpretar o seu significado, porque não é uma coisa trivial. Então, são 3 situações que a gente apresenta e umas perguntas. Vamos trabalhar com elas agora. Então, a primeira delas, a probabilidade de ocorrer cara quando lançamos uma moeda honesta é meio. Isso significa dizer que toda vez que lançarmos essa moeda 100 vezes, ocorrerão 50 caras? Por quê? Então, a ideia central aqui é mostrar que a probabilidade, interpretar a probabilidade como uma taxa média de ocorrência, no sentido de que se eu jogar a moeda 50 vezes, eu espero em média, e a probabilidade é meio, né, observar 50 caras. Mas quando eu realizo esse experimento uma vez, possivelmente eu não vou observar 50 caras, eu vou observar, se a probabilidade correta de cara por meio, eu vou observar um número que oscila em torno de 50. Tá certo? É esse o significado. Eu espero, em média, observar 50 caras, mas eu vou observar um pouco mais ou um pouco menos a cada simulação. Eventualmente, até eu vou
observar 50, mas não vai ser toda vez que eu jogar a moeda 100 vezes, tá certo? Então, é entender a probabilidade como uma taxa média de ocorrência. Agora, numa situação que envolve mais a nossa vida, né? Então, foi publicada a previsão do tempo, indicando que a probabilidade de chover amanhã na região onde você mora, em estudo, é 50%. Que decisão você tomaria com base nessa previsão? Levar ou não um guarda-chuva para a escola? Por quê? Como você interpreta essa previsão? Então, aqui, exatamente, não tem uma resposta correta. A decisão vai depender de cada um, das suas necessidades e dos riscos que ela quer correr. Então, por exemplo, 30% é uma probabilidade a cada 10 dias com essa previsão, em média deve chover em 3 e no restante não chover. Então é mais provável, né? 30% eu posso pensar, mais provável não chover do que chover, porque 30% é menor do que 70%. No entanto, na hora de tomar uma decisão sobre levar ou não um guarda-chuva, vai depender dos riscos que eu quero correr. Então vamos pensar, carregar o guarda-chuva é um trambolho e realmente eu não vou ficar muito tempo na rua, 30% não é uma probabilidade tão alta. Levar o guarda-chuva vai me dar muito trabalho, ainda vou correr o risco de largar o guarda-chuva em algum canto. Então, melhor não levar o guarda-chuva. Por outro lado, vamos supor que eu estou sentindo que eu estou começando a ficar resfriada e eu vou ficar o dia inteiro na rua e que me molhar realmente vai ser muito desagradável ao longo do dia. Eu não vou ter chance de voltar em casa para trocar de roupa. Então, nesse caso, talvez 30% é menor do que 70%, mas não é um número tão pequeno, né? Nessa previsão eu entendo, para cada 10 dias com essa previsão, em média vai chover em 3 e não vai chover em 7, em média, mas pode ser um pouco mais de 3, não é tão pouco assim, então eu prefiro levar o guarda-chuva por conta dessa minha condição. Então cada um vai tomar a sua decisão com base nessa previsão. Mas aqui é muito importante para todo cidadão ter esse raciocínio não determinístico, né? Por exemplo, pessoas com pensamento determinístico são pessoas que pensam da seguinte forma: eu digo que a probabilidade de chover amanhã é 90% e não chove, aí a pessoa com pensamento determinístico ela vai dizer, errou a previsão. Por quê? Porque disse que não ia chover, disse que ia chover e não choveu. Não errou, porque não deu 0 de chance para a situação não chover. Se era 90% a probabilidade de chover, tinha 10% de chance de não chover, tá certo? Então, para cada 10 dias, em média, não vai chover, e foi esse que aconteceu, tá certo? É claro que a gente pode rever, previsões mal feitas existem, mas entender essa ideia da taxa média de ocorrência. Se ela não é 0, e é pequena, a longo prazo, em algum momento, esse evento pode de alguma forma acontecer. Um estudo na área da saúde indicou que a probabilidade de uma pessoa vir a ter o diabetes é 10%. Isso significa que ao acompanhar um grupo de 500 pessoas, 50 delas terão diabetes? Por quê? É a mesma ideia. Se esse número é consistente com a realidade, 10% em geral estão desenvolvendo diabetes, se eu acompanhar 500 pessoas, eu espero em média 10% dessas 500 pessoas, 50. Um número em torno de 50. Esse número não vai ser exatamente 50, ele vai oscilar em torno de 50, porque 10% de 500 vai ficar próximo desse número, mas não vai ser exatamente 50. É a mesma ideia do caso da moeda. Como próxima atividade, aí já é uma atividade na qual a gente vai pedir para os alunos calcularem certas probabilidades. Olha lá, a primeira delas é bem simples. Numa rua 10 casas, o número de moradores por casa está representado na figura abaixo. Suponha que você vai escolher ao acaso uma casa dessa rua. Qual é a probabilidade de que a casa escolhida tenha exatamente 4 moradores? Então, em cada casinha está representado o número de moradores. A gente pode observar que existem 2 casas com exatamente 4 moradores em 10. Então, é simples pensar, 2 em 10.
né, 0,2, a probabilidade de sortear uma casa com exatamente 4 moradores, pensando todas as casas têm a mesma chance de ser sorteada. Qual a probabilidade de que a casa escolhida tenha mais de 4 moradores? A mesma ideia, é bem simples, só observar que a gente tem 4 casas com mais de 4 moradores, que é a primeira, a terceira, a quarta e a última, e aí a probabilidade a gente vai fazer 4 sobre 10. Tem outras duas situações muito simples assim, nesse primeiro bloco dessa atividade, em seguida a gente vai para um segundo bloco, que envolve a seguinte atividade, pergunta a seguinte questão. Suponha que você tenha lançado uma moeda 20 vezes e que tenha observado a face cara, nesses 20 lançamentos, tenha observado 19 vezes a face cara e apenas uma vez a face coroa. Se você lançar essa moeda mais uma vez, qual a probabilidade de a face voltada para cima resultar em cara? Por quê? Aqui, em geral, os alunos já devem ficar mais em dúvida, né? Como assim, né? Ou aqueles que estão tão habituados com a definição clássica da probabilidade, que é como se fosse a definição universal da probabilidade na educação básica, eles vão dizer meio, porque tem duas faces, então é cara com probabilidade meio, coroa com probabilidade meio. No entanto, se a gente parar para pensar, puxa, se a probabilidade é meio, eu joguei a moeda 20 vezes, 19 caras, não é um evento assim com uma probabilidade, não é um evento comum, ele deve ter uma probabilidade muito pequena. Então eu posso pensar numa interpretação frequentista que a gente vai apresentar daqui a pouco, não, probabilidade eu vou atribuir como probabilidade de cara no próximo lançamento a frequência relativa de caras que eu observei nos primeiros 20 lançamentos, 19 sobre 20, dá 0,95. Essa é uma resposta. Aqui não tem uma resposta. Por outro lado, eu posso pensar, nem ser conservadora, no sentido da moeda é honesta, nem usar a frequência relativa, pensar numa média ponderada entre essas duas probabilidades, meio e 0,95, e dar uma resposta, um número qualquer entre 0,5 e 0,95. Não tem uma resposta certa, mas faz sentido esse problema em avaliar essa probabilidade, tá certo? Um outro exemplo nesse bloco envolve, já puxando o lado da interpretação frequentista, uma pesquisa em educação, investigou um universo bem grande de estudantes do ensino médio dos anos finais do ensino fundamental, 11 mil estudantes, e observou que desses 11 mil estudantes, 8.500 utilizavam um smartphone como seu principal meio de acesso à internet. Então, por exemplo, se eu escolher ao acaso um estudante nesse nível, médio, anos finais, dessa população, qual a probabilidade de que seu meio de acesso à internet principal seja um smartphone? Eu posso pensar nessa ideia da frequência relativa. Então, pensar ao todo 8.500 que foram os que deram essa resposta em relação aos 11 mil investigados. Eu teria uma chance, uma probabilidade aproximadamente 0,77. E aqui no terceiro bloco, situações em que é mais complicado você trabalhar com frequências relativas. Então pensa aqui no caso, qual a probabilidade que o Brasil se classifique na fase de grupos na próxima Copa do Mundo, em que irá competir, né? Bom, se eu não conheço nada de futebol, não tenho a menor noção, a princípio eu vou dizer, olha, vou dar meio para ele classificar, meio para ele não classificar. Para as pessoas, por exemplo, se eu já tenho mais conhecimentos em geral, por exemplo, nas últimas 9 edições, embora elas tenham sido edições diferentes, eu não tenho a repetição do mesmo experimento, a participação do Brasil nas Copas do Mundo não é a mesma, cada uma é diferente da outra, mas muitas vezes a gente recorre ao histórico, né? Nas últimas 9 edições, o Brasil passou da primeira fase, essa fase de grupos, para a fase seguinte. Então, tem uma tradição, eu posso atribuir uma probabilidade maior que meio. Se eu não sei nada, posso atribuir probabilidades iguais. Uma outra situação também, que já é complicada, qual é a probabilidade que daqui a 8 anos você tenha concluído um curso de nível superior? Pensa que essa é uma atividade que foi proposta por um aluno do ensino médio, então ele ainda não está
cursando um curso de nível superior. São respostas individuais, né? Para cada um, a resposta é diferente. Vamos dizer, um aluno que tem um projeto de trabalhar na empresa do pai, ele não quer fazer um curso de nível superior, ele vai atribuir uma probabilidade baixa. Ele quer trabalhar, enfim, já tem empregos em vistas de nível médio, vai atribuir uma probabilidade pequena, menor que 50%. Por outro lado, é uma pessoa que quer estudar administração, né? E, enfim, está focada e se dedicando a isso, vai fazer o Enem. Enfim, para essa pessoa, a gente de repente pode atribuir uma probabilidade um pouco maior que meio. Mas aí cada um tem... vai depender de cada um e a gente não pode, talvez não tenha esses registros. Mesmo aqui, os registros históricos são registros únicos das participações do Brasil nas Copas, mas acaba que sempre a gente acaba acumulando a experiência, embora não faça parte da frequência, da definição da frequência, da interpretação frequentista, porque são situações diferentes. Bom, alguns conceitos básicos aqui são importantes porque a gente vai ver a probabilidade. É uma função definida na coleção de eventos, então o conjunto domínio é um conjunto de conjuntos. Nesse sentido, é importante saber operar com os elementos do domínio. Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui desses conceitos. O espaço amostral é um conjunto que compreende todos os resultados possíveis. Evento é qualquer subconjunto A do espaço amostral por qual faça sentido calcular uma probabilidade, atribuir uma probabilidade. Evento elementar é um subconjunto unitário do espaço amostral. E a gente diz que um evento ocorreu se o resultado observado após a realização do experimento é elemento do evento. Tá certo? Aqui uma representação de um evento A, em diagrama de Venn, com o espaço amostral, que é o nosso universo. E as operações básicas importantes aqui são união, interseção e complementariedade. Importante dizer que basta essas três para descrever qualquer evento. Muitos livros às vezes apresentam aquela operação diferença de conjuntos, mas essa operação pode ser descrita por interseção e complementariedade. Lembra, em geral define-se a diferença A menos B é a coleção de elementos do conjunto A, mas que não são elementos do conjunto B. Observe que eu posso representar a diferença pela interseção de A com o complementar de B. Tá? Então aqui a união envolve a reunião dos dois eventos, né? Aqui está pintada a região da união. Quando ocorre o evento união, a gente diz que pelo menos um dos dois ocorreu. Por quê? Porque pode ter sido um elemento só de A se caiu nessa região. Pode ter sido um elemento só de B se caiu nessa região. Mas pode ter sido um elemento de ambos se caiu na interseção. Então, se ocorreu a união, significa que ocorreu pelo menos um dos dois, A ou B. Já a interseção é o evento da coleção de pontos que são simultâneos, elementos simultâneos dos dois conjuntos. Então, se ocorreu a união, é porque se ocorreu a interseção de A com B, é porque ambos, A e B, ocorreram. E o evento A complementar é a negação de A. Se a gente diz que ocorreu A complementar, é porque o evento A não ocorreu. Aqui representado em azul, a região A complementar. A barra ocorre se A não tiver ocorrido. Dois eventos A e B são ditos disjuntos se a interseção entre eles é vazia, ou seja, eles não têm elementos em comum. Dado qualquer espaço amostral S, existem dois eventos especiais, o vazio e o próprio espaço amostral, porque vazio está contido em qualquer conjunto. Vazio é um subconjunto do espaço amostral e todo conjunto é subconjunto de si próprio. A gente chama esses dois eventos especiais de evento certo e evento impossível. Por quê? Bom, toda vez que eu realizar o experimento vai ocorrer um resultado possível, ou seja, vai ocorrer um elemento do espaço amostral. E sempre vai ocorrer algum resultado e não o vazio, tá certo?
Por isso eles levam aí esses nomes de evento certo, evento impossível. Existem várias identidades importantes, propriedades entre as operações de conjuntos. Eu destaquei aqui as propriedades distributivas, elas são úteis em algumas demonstrações, né? A interseção é distributiva em relação à união, a união em relação à interseção, né? A interseção, a união de B com C é igual à interseção, a união de A inter B, A inter C, a união com a interseção de B inter C, a união B, interseção com a união C. E também destaquei aqui as leis de De Morgan, que são muito úteis na demonstração de resultados teóricos e também na resolução de alguns tipos de problemas. Eu chamei aqui de primeira lei, né, o complementar da união é igual à interseção dos complementares, e a segunda lei, o complementar da interseção é igual à união dos complementares. Essas propriedades, elas se estendem para coleções de mais de 2 eventos. E eu vou apresentar agora a demonstração de uma delas, e eu escolhi aqui essa que eu chamei de a primeira lei de De Morgan. Bom, vamos então demonstrar a primeira lei de De Morgan. Ou seja, que o complementar da união é igual à interseção dos complementares. A gente vai começar essa demonstração fazendo primeiro uma verificação, achuriando regiões, para mostrar que essas regiões são equivalentes. Vamos começar com o complementar da união, porque é uma região mais fácil, mais direta. Observa que essa região envolve todos os elementos fora do conjunto A união B. Para representar a interseção dos complementares, a gente vai obter essa região de forma em 2 etapas. Na primeira a gente vai achuriar o complementar de A, depois o complementar de B, e as regiões que levarem as 2 cores vão representar os elementos que estão simultaneamente nos dois. Então vou começar pintando o evento A barra na cor azul. Então é todo mundo que está fora do conjunto A. Agora vamos pegar B barra em outra cor, verde. Todo mundo fora de B. Então vamos lá. Fica um pouco confuso, mas vamos destacar aqui, olha lá, a união. Quando eu pego, a interseção tem que levar as 2 cores. Quando eu pego o conjunto A, olha lá, ele ou levou só verde ou nada na interseção de A com B. E já o B ou levou só azul ou nada. Então, a interseção vai corresponder a essa região que é a região fora da união. E se a gente comparar com a região achuriada do lado esquerdo, a gente vai ver que é exatamente a mesma. Tá certo? Então aqui foi uma forma de verificar essa igualdade. Para mostrar de maneira formal, né, a gente sabe que 2 conjuntos A e B são iguais se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Tá certo? Então vamos mostrar essas 2 identidades, que o complementar da união está contido na interseção dos complementares e a interseção dos complementares está contida no complementar da união. Tá? Então seja S um elemento qualquer do complementar da união. Isso implica
que S não pertence à união B. Isso implica, se ele não pertence à união B, simultaneamente ele não pode estar em A e não pode estar em B. Ora, isso implica dizer, né? Porque dizer que ele não está em A é dizer o quê? Desculpa, aqui eu troquei a letra, né? É S. S não pertence a A, S não pertence a B. Isso significa dizer que S pertence ao complementar de A e S pertence ao complementar de B. Logo, significa dizer que S pertence simultaneamente ao complementar de A, interseção complementar de B. E com isso a gente conclui que, dado um elemento qualquer do complementar da união, ele também pertence à interseção dos complementares, de modo que eu posso dizer que o complementar da união está contido no complementar, na interseção dos complementares. Se eu pegar agora, aqui a gente pode voltar, dado um elemento qualquer S na interseção dos complementares, isso implica que ele está ao mesmo tempo em A barra e em B barra. Ora, mas isso implica, dizer que ele está em A barra é que ele não está em A e ao mesmo tempo não está em B. Se ao mesmo tempo ele não está em A nem em B, isso implica que ele não pertence à união de A com B. Mas isso implica em dizer que ele está no complementar da união. Logo, eu concluo que A barra inter B barra está contido no complementar da união. E, portanto, isso estabelece a igualdade, né, que a gente chamou de primeira lei de De Morgan para dois eventos. Vou deixar como um exercício demonstrar a segunda lei, né, que é mostrar que o complementar da interseção é igual à união dos complementares. Agora, então, a gente pode começar a falar sobre as interpretações. A gente vai apresentar aqui as três interpretações mais comuns. Existem outras interpretações. Vamos começar com a interpretação clássica, que é a que é conhecida, em geral, na educação básica, né? Na interpretação clássica de probabilidade, todos os eventos elementares, né, os subconjuntos unitários do espaço amostral, considerado finito, são igualmente prováveis, equiprováveis. Essa interpretação é bastante usada justamente nos problemas envolvendo dados, cartas, moedas, por conta da simetria dos problemas, tá certo? Né, os dados são honestos, todas as faces são igualmente prováveis, a moeda com probabilidades iguais, ao sortear uma carta de baralho, todas elas têm a mesma chance de serem sorteadas, então... e de fato, os primeiros resultados teóricos publicados envolvendo probabilidades no século XVII envolveram esses contextos. Um problema com essa interpretação é que nada garante que os eventos elementares em um dado espaço amostral sejam equiprováveis. Também ela não serve para trabalhar com situações onde claramente os resultados não são equiprováveis. Como lidar com essas situações? Um outro problema é a circularidade dessa interpretação. Para definir probabilidade, ela usa o conceito de probabilidade, definindo eventos elementares têm a mesma probabilidade. Mas ela tem a sua utilidade. A interpretação frequentista de probabilidade, ela atribui como probabilidade um evento a frequência relativa de ocorrência desse evento quando a gente repete o experimento
um grande número de vezes sob as mesmas condições. Tá certo? Observa que aí a gente tem um problema de falta de clareza, né? O que é um grande número de vezes e sob as mesmas condições, né? Muitos fenômenos são únicos, aquilo que a gente falou nas Copas do Mundo, e mesmo uma partida de futebol, um clássico, Fla-Flu, ele nunca é o mesmo que seja no mesmo horário, no mesmo campo, com os mesmos times. Se é em dias diferentes, as pessoas estão em estados, condições diferentes. Uma partida nunca é a mesma, não tem como repetir sob as mesmas condições um grande número de vezes. Interpretação frequentista de probabilidade. No entanto, essa interpretação ela é bastante útil e ela tem as suas bases, origens, né, na lei dos grandes números, estabelecida por Bernoulli no século XVII. E ele afirmou o seguinte, que quanto maior o número de repetições de um experimento, mais a frequência relativa de ocorrência do evento de interesse se aproxima de P, que é a probabilidade teórica desse evento ocorrer. Né? Isso funciona bem para justamente situações nas quais a gente pode repetir o experimento um grande número de vezes sob as mesmas condições. Já a interpretação subjetiva, você vai designar probabilidades aos eventos de interesse com base na sua experiência sobre aquele fenômeno em investigação. Uma crítica a essa interpretação é que pessoas diferentes podem atribuir probabilidades diferentes para um mesmo evento. No entanto, observe que as outras duas interpretações também são subjetivas, né? Tem a falta de clareza na definição frequentista, tem a questão de por que os eventos são igualmente prováveis. Né? Aqui também eu esqueci de dizer, na verdade a interpretação clássica está contida na interpretação frequentista, na medida em que, se os eventos elementares são de fato equiprováveis, isso pode ser verificado usando a interpretação frequentista. Eu vou repetir o experimento um grande número de vezes para perceber que essa frequência relativa do evento elementar está convergindo para 1 sobre n, onde n é a quantidade de resultados do espaço amostral. Bom, o importante quando adota-se a interpretação subjetiva é ter coerência. Por exemplo, se eu sei que um evento A ocorre com probabilidade 4 vezes maior do que um evento B, na hora que eu vou fazer essas atribuições de chances, a probabilidade A tem que ser um número 4 vezes a probabilidade atribuída a B. Se eu tenho a percepção de que é mais provável um certo evento ocorrer do que ele não ocorrer, então para ele eu vou atribuir uma probabilidade maior que meio, tá certo? Para mim é indiferente, ocorrer ou não ocorrer, eu atribuo probabilidades meio para ele se eu complementar. Enfim, o que é interessante aqui é que, independente da interpretação adotada para a probabilidade, dado um experimento aleatório cujo espaço amostral é S, a probabilidade é definida como uma função na coleção de eventos e que satisfaz as seguintes regras. São os axiomas, no livro aberto a gente chamou de regras básicas, mas são a base axiomática dessa definição. Você não demonstra, né? Então ela satisfaz essas condições. Então, primeiro, a probabilidade de um evento A qualquer é um número não negativo. Segundo, a probabilidade do espaço amostral P de S é igual a 1. Terceiro, dado dois eventos disjuntos, isso aqui está bem simplificado, porque para o ensino médio, né? Dados dois eventos disjuntos, a probabilidade da união de A e B é igual a P de A mais P de B. A partir dessas regras básicas, a gente consegue deduzir uma série de propriedades da probabilidade. E a próxima atividade, aqui primeiro, antes de falar na próxima atividade, é só para mostrar que na interpretação clássica, essas regras valem. Observa que se eu tenho um espaço amostral com n elementos igualmente prováveis, cada probabilidade é 1 sobre n, dado um evento qualquer, um subconjunto qualquer do espaço amostral, qual vai ser a probabilidade desse evento ocorrer? Eu vou contar o número de casos do evento, o número de elementos do evento e dividir por n. Observa que isso vai ser sempre um número não negativo. Quando eu calcular P de S, eu vou ter n sobre n, que é 1. E dados dois eventos disjuntos, a gente vai ver que o número de elementos, princípio aditivo, o número de elementos da reunião de dois conjuntos disjuntos é a soma do número de elementos de cada um.
E no fundo, aí eu vou ter que P de A1 união B, eles sendo disjuntos, vai ser P de A mais P de B. Número de elementos de A sobre N mais número de elementos de B sobre N. Ou seja, na interpretação clássica, as regras valem. Na interpretação frequentista também, porque uma frequência relativa é sempre um número não negativo. Se o evento de interesse é o espaço amostral, a frequência relativa vai ser sempre 1, porque toda vez que eu repetir o experimento vai ocorrer um resultado possível. E se eu tenho dois eventos disjuntos, calcular a frequência relativa da união de dois eventos disjuntos vai dar a soma das frequências relativas de cada um. Então, nesse sentido, também satisfaz as regras básicas. No caso da interpretação subjetiva, a validade das regras básicas vai depender de coerência na hora de atribuir probabilidade. Então, por exemplo, se o espaço amostral é um conjunto finito, as probabilidades dos eventos elementares elas deverão ser números entre 0 e 1, que satisfazem, tal que a soma desses números dê 1. Tá certo? Se a gente fizer a atribuição com base na nossa experiência, mas de tal modo que os números sejam números entre 0 e 1 e cuja soma dê 1, a gente vai ter as regras básicas da probabilidade atendidas. Existem outras interpretações, mas aqui a gente está trabalhando só com essas. A próxima atividade, então, que é essa atividade de Ciência da Educação Física, a gente tentou fugir um pouco do diagrama de Venn, está trabalhando aqui com a tabela de dupla entrada, mas em algum momento eu vou associar também ao diagrama de Venn, é para explorar as propriedades decorrentes da definição. Probabilidade da união, probabilidade do evento complementar, também aquela, se A está contido em B, então a probabilidade A é menor ou igual à probabilidade de B. Então a gente pegou aqui um contexto, que é um Censo Educação Física, uma escola de ensino médio com 800 estudantes. Eles responderam um questionário, entre outras perguntas, qual a sua atividade física principal fora do período escolar? Marque apenas uma opção. Então cada estudante só pode escolher uma resposta. Então ele pode escolher não pratica futebol, natação ou outra. E aqui a gente tem os resultados da pesquisa, do censo, né? Por atividade física, por turno, manhã e tarde, o total de alunos da escola, 800. Primeira pergunta, ela olha, por exemplo, quando a gente olha a primeira linha, é como se a gente tivesse uma decomposição do espaço amostral em 4 eventos, 2 a 2 disjuntos, por resposta da pesquisa, né? Não pratica, a principal atividade é futebol, a principal atividade é natação, ou a principal atividade é uma outra, que não é nem futebol nem natação. Então a gente nomeou aqui os eventos. A, não pratica, F, pratica futebol, N, pratica natação, O, é outro tipo de atividade. Observa que eu tenho uma decomposição do espaço amostral, e aí a gente vai calcular cada uma dessas probabilidades e a soma, e a união, como a união desses eventos dá o espaço amostral, a soma dessas probabilidades dá 1, e tudo isso é muito claro na medida que, quando os dados estão representados nessa tabela, né? Porque aqui esse 800 é a soma desses números, e cada uma das probabilidades que a gente vai calcular é a razão do total da linha sobre 800. Então, não pratica atividade física, qual a probabilidade? 270 sobre 800. Futebol, 240 sobre 800. Natação, 150 sobre 800. Outra atividade, 140 sobre 800. Tá certo? Na segunda atividade é só para fazer essa verificação. Como a reunião desses eventos, 2 a 2 juntos, dá o espaço amostral, a soma dessas probabilidades tem que dar a probabilidade do espaço amostral, que é 1. Né? Eu tenho 1, é P de S, mas como S é igual a esse conjunto aqui, a união desses conjuntos, eu tenho que P de S é igual à probabilidade dessa união. Mas eu sei que da regra básica 2, P de S é 1. E aqui, como eles são 2 a 2 disjuntos, isso aqui vai decompor na soma das probabilidades individuais, que vai dar 1. O terceiro item aqui é para trabalhar com a ideia do complementar, embora dê para fazer direto também, porque o problema é simples, mas qual é a probabilidade de que este aluno pratique algum tipo de atividade física fora do horário regular? Então, uma maneira mais rápida de pensar é, entre todos, 270 não praticam nenhuma atividade física, então eu faria 1 menos 270 sobre 800. Claro que aqui eu também poderia calcular a probabilidade da união do evento F, N e O, né, que seria 240 mais 150 mais 140 dividido por 800.
tá? Mas tem situações, a gente vai ver o último exemplo da aula de hoje, que realmente não dá para fazer a conta de forma direta. É melhor calcular PDA de forma direta. Mais fácil é calcular a probabilidade do evento complementar e fazer 1 menos a probabilidade do evento complementar. Aqui aquela, né? O que é mais provável ao sortear um aluno? Que ele seja um aluno que jogue futebol e seja do turno da manhã ou que ele jogue futebol? É para entender. Bom, jogar futebol e ser do turno da manhã está contido em jogar futebol. Então é mais provável que esse aluno jogue futebol do que jogue futebol e seja do turno da manhã. E isso é fácil comprovar, mostrando aí, né, jogar futebol e ser do turno da manhã, a probabilidade é 0,2. Somente jogar futebol, a probabilidade é 0,3, porque inclui também os alunos do turno da tarde. E, finalmente, um item para trabalhar com a ideia da probabilidade da união de dois eventos quaisquer, né? Qual é a probabilidade que o aluno sorteado seja do turno da tarde ou pratique atividade física diferente de futebol? Então eu realcei aqui como um evento que é a atividade física diferente de futebol. Né? Eu tenho ao todo 290 respostas. Ser do turno da tarde eu tenho 350 respostas. Agora, ter os dois atributos eu tenho 140. Então se eu somar 350 mais 290, eu vou estar contando esses 140 duas vezes. Então na hora de calcular a probabilidade de ter pelo menos uma dessas duas características, praticar uma atividade física principal fora do horário escolar, diferente do futebol, ou ser do turno da tarde, eu vou calcular a probabilidade de ser do turno da tarde, mais a probabilidade de praticar uma atividade física diferente de futebol, é a principal, e vou ter que subtrair, porque eu contei duas vezes aqui, a probabilidade da interseção, de praticar uma atividade física diferente de futebol e ser do turno da tarde. Aqui, usando o diagrama de Venn, a gente também pode resolver esse problema da seguinte forma. Aqui está o aqui está o T. A gente sabe que né, atividade física diferente de futebol e ser do turno da tarde. A gente viu que são, ao todo, 140 estudantes na interseção. No turno da tarde, como são 350, a diferença aqui vai dar 210. Pratica atividade física diferente de futebol, todos são 290. Como aqui tem 140, praticar atividade física diferente de futebol, mas sem ser do turno da tarde, ao todo vai dar 150, para essa soma aqui dá 290. Somando aqui 290 mais 210, eu já vou encontrar 500 estudantes. Como ao todo na escola são 800 estudantes, fora da união de com T, eu vou ter 300. E aí, para calcular a probabilidade de ter pelo menos uma das duas características, eu vou ter exatamente aqui o P de 290 sobre 800, mais o P de T, 350 sobre 800, menos, aí eu contei esses 140 duas vezes, 140 sobre 800 para encontrar a probabilidade. Agora a gente vai ver uma definição da probabilidade geométrica, mas antes as propriedades que foram trabalhadas de alguma forma nessa atividade. O P de vazio é 0, é fácil mostrar isso trabalhando com a ideia da decomposição do espaço amostral como sendo a união com o seu complementar. A gente sabe que a interseção de A com o seu complementar dá vazio e naturalmente a gente conclui que P de vazio é 0. Essa propriedade, se A está contido em B, P de A menor ou igual a P de B. P de A é igual a 1 menos P de A barra, também usando essa decomposição do espaço amostral em A união A barra. E, finalmente, dados dois eventos quaisquer, P de A união B, P de A mais P de B, menos P de A inter B. Então, essas propriedades, de alguma forma, foram no livro aberto. Lembra, primeiro a gente apresenta a atividade, depois a gente explora o que está por trás, o resultado teórico por trás da atividade. Então, são as propriedades. A gente vai apresentar aqui uma definição geométrica de probabilidade e vai usar como contexto o jogo de dardos. No jogo de dardos, o vencedor é quem zera seus pontos mais rapidamente. Você começa, por exemplo, com um total de 200 pontos. A cada dardo, dependendo do local atingido, você ganha uma certa pontuação que vai ser descontada do seu total.
Se você for o primeiro a zerar, você vai ser o vencedor desse jogo. Quanto mais próximo do centro do tabuleiro de dardos, mais pontos você ganha. Então vamos fazer aqui algumas definições. Vamos supor que esse tabuleiro seja um círculo de raio 20 centímetros e aqui o círculo interior ele tem um raio de 5 centímetros e à medida que eu vou me afastando, nesse anel eu tenho mais 5 centímetros, nesse anel mais 5 centímetros e nesse anel branco, embora a figura não demonstre isso, mais 5 centímetros para somar o raio total de 20 centímetros do círculo do tabuleiro de dardos. A borda preta, ela não faz parte do tabuleiro, tá certo? E aí vamos supor, né, a ideia é você chegar mais perto do centro. Então vamos atribuir a seguinte pontuação. Se eu chegar nesse círculo aqui, o mais interno, eu tenho 100 pontos. No anel seguinte, se eu atingir esse anel branco seguinte, eu vou ganhar 50 pontos. No próximo anel, 20 pontos e finalmente no anel mais externo, 10 pontos. Antes de apresentar o problema, vamos falar rapidamente nessa ideia da definição geométrica da probabilidade. Se é razoável supor que você atinja o tabuleiro em qualquer um dos seus pontos, não vai ser possível usar a definição clássica, né? Porque eu tenho um espaço amostral finito e eu atribuo as probabilidades 1 sobre n. Só que aqui eu vou ter infinitos pontos, então não posso fazer essa atribuição de probabilidade. No entanto, eu posso fazer uma adaptação a essa interpretação clássica, no sentido, será que é razoável supor uniformidade de probabilidades para regiões de mesma área? Essa é que é a ideia, né? Se os alvos são atingidos ao acaso, ao considerar regiões do tabuleiro de mesma área, é razoável dizer que as probabilidades correspondentes a esses eventos de regiões de mesma área sejam iguais. Então, nesse sentido, a gente vai definir a probabilidade geométrica pensando num espaço amostral como uma região do plano de área bem definida, e se eu escolho pontos ao acaso, os pontos são escolhidos totalmente ao acaso nessa região, eu posso definir a probabilidade, dada uma região contida nesse espaço amostral, a probabilidade de encontrar um ponto nessa região é dada pela razão da medida de áreas. É a medida da área da região sobre a medida da área do espaço amostral. Observa que, dando essa definição geométrica de probabilidade, as regras básicas valem, porque eu vou ter, qualquer que seja a região contida na região definida pelo espaço amostral, a razão das áreas vai ser um número não negativo, pode ser no mínimo 0, vai ser um número não negativo. Se calcular P de S, eu vou ter a razão das áreas de S sobre a área de S, que dá 1. E se eu tiver regiões disjuntas, né, a medida da área da união vai ser a soma das áreas. Então, nesse sentido, as regras básicas da probabilidade para esse tipo de espaço amostral funcionam. Observa que aqui, nessa situação, a gente tem como dar um exemplo claro, né? Por exemplo, a gente viu que P de vazio é 0. Dado um evento cuja probabilidade é 0, eu posso então concluir que ele é o vazio? Não. Nesse caso, usando a definição geométrica de probabilidade, pensa no evento que é atingir um diâmetro fixado do círculo do tabuleiro. Usando a definição geométrica, eu vou calcular como probabilidade de atingir o diâmetro como a razão da medida da área do diâmetro sobre a medida da área do círculo. Mas o diâmetro não define uma área, a medida da área definida pelo diâmetro é 0. Então eu tenho probabilidade é 0 e, no entanto, eu tenho infinitos pontos nesse evento, ele não é o vazio. E contrapondo, né, a gente viu que P de S é igual a 1. Se P de A é igual a 1, então eu posso concluir que A é o espaço amostral? Não, usando esse mesmo exemplo. Pensa agora num evento que é atingir o tabuleiro, exceto um ponto nesse diâmetro. Então, quando eu for calcular a medida da área desse evento, vai dar a razão das áreas do círculo, né, porque a medida do diâmetro é nula. Então eu vou ter a área do círculo sobre a área do círculo de raio 20, que vai dar 1. E, no entanto, esse evento não é o espaço amostral porque ele exclui os pontos desse diâmetro fixado. Bom, agora, fazendo esse breve resumo, vamos resolver um problema envolvendo esse contexto. Calcule a probabilidade que em um lançamento você ganhe pelo menos 50 pontos, supondo que você atinja o tabuleiro em qualquer ponto ao acaso, né? Para você pensar nessa uniformidade de probabilidade, né?
as probabilidades são iguais para regiões de mesma área, eu tenho que supor que eu atinjo ao acaso, porque eu não tenho nenhum talento, né? Eu consigo atingir o tabuleiro, mas eu atinjo ao acaso qualquer ponto. A probabilidade de eu atingir um ponto aqui é igual a atingir um ponto aqui e assim vai. Então, usando essa definição geométrica, pelo menos 50 pontos envolve eu cair nesse círculo de raio 10. Né? Aqui eu ganho 50 pontos, aqui eu ganho 100, então eu vou fazer a medida da área do círculo de raio 10 sobre a medida da área do círculo de raio 20 e vou obter 1/4 de probabilidade para ganhar pelo menos 50 pontos nesse exemplo. Então agora a gente vai ver um exemplo de aplicação da regra do evento complementar, para calcular a probabilidade de A usando o evento complementar. Bom, então para ilustrar a propriedade do evento complementar, a gente vai trabalhar com o famoso problema dos aniversários. Dado um grupo de K pessoas, onde K é um número entre 2 e 365 inclusive, determine a probabilidade de que exista pelo menos uma coincidência de aniversários, né, as datas do dia do ano. Para resolver esse problema, a gente vai fazer duas suposições. Primeiro, desconsiderando os bissextos, de modo que cada pessoa tem 365 possibilidades de datas de aniversário. Também vai considerar que essas datas são igualmente prováveis. Aqui a gente vai adotar para resolver esse problema uma interpretação clássica. A gente vai considerar um espaço amostral equiprovável. Para facilitar a resolução desse problema, a gente vai começar com uma situação mais simples, ou seja, vamos simplificar esse problema e vamos pensar K igual a 2, tá certo? Pensando K igual a 2, o que a gente tem? O número de elementos do espaço amostral vai ser toda a coleção de possibilidades de datas de aniversário para as duas pessoas. Como são duas pessoas, usando o princípio multiplicativo, observa que eu tenho 365 possibilidades para a primeira, 365 possibilidades de datas para a segunda pessoa, de modo que isso vai dar 365 ao quadrado. Eu vou chamar de A2 o evento, a coincidência nesse grupo de A2. A K vai ser um grupo de K. Aqui nesse caso é fácil, porque eu vou ter 365 possibilidades de data para a primeira pessoa. Para a segunda pessoa vai ter que ser o mesmo dia da primeira, para ver uma coincidência. Então, nesse sentido, calcular P de A2 é trivial. Eu vou fazer a razão, vai dar 1 sobre 365, da quantidade de elementos. Mas vamos calcular também P de A2 complementar, ou seja, primeiro eu vou contar o número de casos, né, em que não há coincidência. Novamente, princípio multiplicativo, com a diferença que para a primeira pessoa eu tenho 50 datas disponíveis. Como não pode ter repetição, tem que ser em dias diferentes, né, o complementar de uma coincidência, nenhuma coincidência, de pelo menos uma coincidência, nenhuma coincidência. Então aqui eu vou ter 364 possibilidades e nesse sentido a probabilidade eu calculo o P de A2 complementar. Claro que nesse caso aqui eu pude calcular de forma direta, mas quando K é genérico, fica inviável calcular de forma genérica, porque dependendo da magnitude de K, as coincidências são de diversos tipos. Então, por exemplo, se K for igual a 4, eu posso ter exatamente um par e 2 dias diferentes, um terno e um dia diferente. Eu posso ter 2 pares, eu posso ter os 4 fazendo no mesmo dia. Se é 5, já eu vou ter outras coincidências, né? Um par, 2 pares e um terno e um par, uma quadra, uma quina. Então, calcular diretamente a quantidade de elementos de AK, pensando no evento, há uma coincidência nesse grupo de K pessoas, vai envolver conhecer o K. Por outro lado, calcular a quantidade de elementos do complementar, nenhuma coincidência, é simples. E é assim que a gente vai resolver esse problema. Antes de calcular a resposta para o caso geral, por que K está entre 2 e 365? Aqui porque para esse problema não faz sentido, né? K aqui eu coloquei na forma intervalo, mas um número inteiro, claro, que é um número de pessoas.
Uma pessoa, não faz sentido eu pensar em coincidência de aniversário, só tem um. Tem que ter pelo menos dois para pensar na coincidência. E para 366, não faz mais sentido resolver esse problema, porque pelo princípio da Casa dos Pombos, certamente haverá coincidência, né? Porque eu poderia, se eu tenho 366 pessoas, eu poderia, por exemplo, na distribuição mais dispersa possível, pensar em uma pessoa para cada dia do ano, mas quando eu pegar a última, obrigatoriamente eu vou ter que encaixar num dia já ocupado. Tá certo? A partir de 366, claro que essa probabilidade é 1. Mas aqui uma coisa que é interessante é perceber que o quão rápido essa probabilidade vai para 1, para grupos muito antes de chegar a 365 pessoas, esse número já é praticamente 1, por exemplo. Para 60 pessoas, a gente vai ver que essa probabilidade é 0,9941. Vamos resolver para o caso geral. Para o caso geral, então, a gente comentou aqui, né, que, de fato, eu preciso saber quem é K para poder enumerar os casos de AK. Por outro lado, se eu tenho um K genérico, quem vai ser o espaço amostral? E a mesma ideia do caso 2, só que agora, em vez de ter pares ordenados com as configurações de datas de aniversário, eu vou ter K-uplas, a componente de cada K-upla representando as possibilidades de datas de aniversário de cada pessoa, de modo que eu vou ter 365 elevado a K possibilidades, e aqui eu estou usando a interpretação clássica, cada ponto do espaço amostral é igualmente provável. Então aqui, a probabilidade de todos nascerem no dia 1º de janeiro vai ser 1 sobre 365 elevado a K. Agora, eu quero calcular P de AK, mas como é difícil contar o número de elementos de AK de forma direta, a gente vai contar o número de elementos do seu complementar. Então, observa que aqui, para a primeira pessoa, eu tenho 365 possibilidades. Como a AK barra é nenhuma coincidência, para a segunda pessoa, eu já não vou ter 365, eu vou ter que descontar a data da primeira. Para a terceira, vou ter que descontar a data da primeira e da segunda. E assim eu vou até a Késima. Para a Késima pessoa, eu vou ter que descontar a data das K menos uma primeiras pessoas. Esse produto pode ser escrito de uma forma mais compacta, usando a notação fatorial, como 365 fatorial sobre 365 menos K fatorial. Então, aqui agora, para calcular P de AK, eu vou fazer 1 menos P de AK barra. Isso vai dar 1 menos. Aqui eu tenho 365 fatorial, 365 menos K fatorial, 365 aqui é o espaço amostral, né? O número de elementos de 365 elevado a K. Isso para cá entre 2 e 365. Então, como eu falei inicialmente, aqui é interessante perceber o quão rapidamente esse número se aproxima de 1 bem antes de chegar a 360, bem afastado ainda do 366. Então, vou mostrar uma tabela ilustrando alguma dessas probabilidades e para mostrar quão rapidamente essa probabilidade. Aqui, então, está a tabela com K e P de AK para ilustrar, como a gente falou, né, que quão rápido essa probabilidade cresce para 1 mesmo longe, afastado ainda de 365. Então, aqui eu destaquei nessa tabela 22 e 23, porque a partir de um grupo de 23 pessoas, já é mais provável encontrar uma coincidência de aniversários do que obter cara quando a gente lança uma moeda honesta. Né? Para 30 a probabilidade é cerca de 70%, para 40 já é quase 90%, como a gente comentou aqui, 60 já é praticamente 1. É impressionante como ela converge rápido para 1, muito antes de chegar a 365. Então, para terminar, eu
eu recomendo, né, fortemente que a visita aos capítulos do projeto do Livro Aberto, aos capítulos voltados para o ensino médio. Eles têm conteúdos envolvendo praticamente todas as habilidades da BNCC, em todas as áreas da matemática, e, em particular, eu recomendo visitar os capítulos de probabilidade estatística, e mais especificamente, nessa edição do Papman, por exemplo, eu não fiz uma lista de exercícios de atividades para vocês trabalharem. No entanto, eu recomendo fortemente completar aqui na aula. Não deu para trabalhar todas as atividades das 2 primeiras sessões desse capítulo, então eu recomendo trabalhar as atividades que não foram trabalhadas, que estão no corpo do texto, e também trabalhar os exercícios que vão de 1 a 6 no final do capítulo de probabilidade. Na continuação desse capítulo, a gente vai trabalhar com a definição de probabilidade condicional, a regra da multiplicação, o conceito de eventos independentes, além de apresentar uma forma de simular experimentos simples envolvendo dados e moedas honestos, usando planilhas eletrônicas e o GeoGebra. Tá? Eu me despeço por aqui e agradeço, espero que a aula tenha sido útil e estou à disposição para tirar dúvidas nesse modo remoto. Tá certo? Muito obrigada.